Olá, gente do canal, o professor Márcio passando aqui mais uma vez. Hoje eu vou estar introduzindo aqui a ideia de educação imperial. Já falamos de educação na colônia, gravamos vários vídeos sobre isso, jesuíta, Companhia de Jesus, sobre os índios, tal, os colégios, as fundações, os métodos, né? Várias questões aí. Então, hoje estaremos introduzindo a ideia de educação imperial. E para isso, neste vídeo introdutório, eu vou apenas fazer um apanhado geral sobre algumas transformações que ocorreram na sociedade, que ocorreram no mundo, durante aí pelo menos o meado do século XVIII ao século XIX. E em um vídeo posterior vou estar entrando especificamente na questão da própria educação em si, né? Então precisamos fazer essa introdução aí, para que assim a gente consiga trazer a família real ao Brasil. Beleza? Vamos lá então. Ocorreram algumas transformações no mundo que realmente essas transformações mudaram totalmente a cara do mundo, a forma de ver, mudaram classes sociais, mudaram forma de produção, ou de se produzir. Essas transformações, elas afetaram diretamente, pelo menos, vou citar aqui uns 4 aspectos. Por exemplo, no aspecto político você tem aquela classe chamada de burguesia, né, que surgiu aí pós a Idade Média. Essa classe burguesia, pelo menos ela chegou nesse apogeu, né, pós-Idade Média. Essa classe ela conseguiu desbancar aquela outra classe que existia aí, chamada de nobreza. Então, antigamente você tinha muito essa ideia da nobreza, os nobres, aqueles grandes, as pessoas que eram vistas na sociedade, que eram bem vistas na sociedade ali, que às vezes ou você pertencia à classe, comprava a classe, o direito para estar ali e tal. Enfim, o certo é que a burguesia terminou desbancando esta nobreza e passou a dominar, passou a assumir o poder. E nesse momento que ela assume o poder, então essa burguesia aí do ponto de vista político, você tem um exemplo disso, dessa classe social da burguesia assumindo o poder, por exemplo, na questão da Revolução Francesa. Revolução Francesa de 1789, e quando você fala de revolução, pelo menos do ponto de vista marxista, por assim dizer, você vai ver que revolução ela pressupõe uma transformação que altere a forma como as coisas são produzidas, né? Ela transforma a forma como se vai produzir, né? Os bens são produzidos. É basicamente isso. Então, você tem uma revolução, a Revolução Francesa, isso do ponto de vista político. Do ponto de vista econômico, você tem a questão da industrialização, revolução industrial. Essa revolução industrial ela vai pegar o artesão, vai pegar aquele que trabalha de forma manual, mecânica, e vai, de certa forma, desbancar também, vai superar isso aí. Isso gera uma transformação do ponto de vista econômico na produção, porque você tem máquinas e você tem a ideia de produção em larga escala, isso superando a qualquer ser humano. Isso aí já vai transformar a questão do trabalho, isso aí vai transformar com certeza a forma como as pessoas se relacionam ali no trabalho. A relação de trabalho vai mudar totalmente. Essa questão da industrialização, ela permite também o avanço do capitalismo. E o avanço do capitalismo, principalmente para os críticos, ele vai pressupor, neste contexto, um aumento também da condição de vida miserável de trabalho. São condições miseráveis de trabalho que vão se desenvolvendo à medida que o capitalismo vai aumentando e à medida que você vai trabalhando sempre visando a questão do lucro. Então, do ponto de vista econômico, você tem industrialização e o que pressupõe, logicamente, a produção ou o surgimento de condições miseráveis de trabalho. Certo? Ou seja, uma certa exploração do trabalhador. Do ponto de vista social, você tem uma coisa interessante que seria, as fábricas geralmente se instalam em grandes centros, e com a instalação das fábricas nos grandes centros, a população tende a se aglomerar, e até mesmo para a construção dessa cidade, a população tende a se aglomerar junto dessas cidades. E isso vai fazendo aquela questão da superpopulação. Isso vai criando favelas e tal, todas essas coisas, apesar de terem autores que explicam a questão de favela por outros viés, enfim, não vou entrar muito nessa questão. E aí você tem, dentro dessa questão social, o surgimento das cidades. Com o surgimento da cidade, você tem esse ajuntamento de pessoas ali próximo às indústrias, o que aumenta a população daquela cidade. Você tem o surgimento de uma nova classe, que seria o proletário.
Quando você fala de proletário, você vai lembrar da palavra prole. A palavra prole quer dizer descendência, filhos, coisa desse tipo. E o proletário, na verdade, é aquela pessoa que ele tem como propriedade privada, ou seja, o que ele tem são, ou na verdade é aquela prole imensa, né, numerosa, muitos filhos e a força de trabalho. E ele é valorizado simplesmente por a quantidade de filhos que ele tem, essa força de trabalho que ele tem. Isso aí, o proletário pega a sua força de trabalho e troca por um salário, troca por um emprego, troca por alguma coisa ali para que ele possa sobreviver juntamente com a sua prole, certo? Na Roma Antiga, o proletário, essa ideia também vem da Roma Antiga, era a pessoa que vivia na classe mais baixa existente, então vivia ali só com a sua força de trabalho e os seus filhos. E a partir daí, o proletário foi desenvolvido, um conceito desenvolvido por Marx aí, no sentido dessa relação de trabalho, certo? Assim, no contexto social, surgem as grandes cidades, junto ali dessas indústrias, o que produz uma nova classe, o proletário, que sai de regiões mais distantes e vai se aglomerar junto aí dessas indústrias, nesses grandes centros, beleza? Tranquilo, basicamente é isso. Do ponto de vista científico, você tem o surgimento de algumas ciências. Por exemplo, o mundo está se transformando, você tem do ponto de vista das ciências humanas, o surgimento de antropologia, o surgimento de história, né, o desenvolvimento dessas ciências, o surgimento também da sociologia, se está se configurando uma nova sociedade. Logicamente, você é obrigado a tentar compreender esse novo processo. Também o surgimento da psicologia, que a psicologia vai alterar significativamente a forma como a gente vai encarar a questão da educação. Contrariamente àquele modelo tradicional, a psicologia vai contribuir muito na questão do surgimento da nova escola nova, esses modelos posteriores aí tem a questão do Vygotsky, Maria Montessori, tudo que a gente já comentou no canal aqui, muito da área da psicologia e dessas ciências que vão realmente encarar a educação de uma forma diferente. Bom, então para se introduzir a família real no Brasil, você tem a Inglaterra, que é o pivô dessa questão industrial. A Inglaterra ela tem interesse nessa liberdade, nessa independência tanto da colônia portuguesa quanto da colônia aqui de Portugal, como da questão da Espanha, né? A questão espanhola, né? Portuguesa e espanhola, ela tem interesse nessas colônias. Por quê? Ela busca encontrar local para comprar matéria-prima para as suas indústrias e também busca locais para revender esses produtos industrializados, isso com um preço bom. E através disso, dessa ideia, ela de certa forma financia, ajuda a família real que sai de Portugal para a questão ali da questão da França, toda aquela guerra, Bonaparte e tal, que eu também não vou entrar nesse viés. E ela ajuda, ela financia essa vinda da família real, juntamente com 15 mil funcionários ali juntamente, e se instalando aqui no Brasil. Chegando aqui no Brasil, ela recebe um benefício fiscal que seria de entregar seus produtos com um imposto muito, muito baixo. Por exemplo, se o imposto dos outros países, os países deveriam ser taxados alfandegariamente falando, né, na entrada do produto em 24%. Então, a França, aliás, a Inglaterra, ela seria taxada em 15% a menos do que os outros. E até menos do que o próprio Portugal, que estava se instalando na figura da família real aqui no Brasil. Os produtos de Portugal receberiam uma tarifa maior, né? Essa taxa alfandegária seria muito maior em relação à Inglaterra, que seria abaixo disso aí, simplesmente isso. E apenas em 1844 é que você vai ter essa questão do imposto unificado. E assim, através dessa questão da Inglaterra aí ajudando, a família real chegou aqui no Brasil em 1808. E a partir daí você vai ter uma configuração diferente aí no Brasil. Essa família ela vem da região da Europa, né? Uma região ali que a gente sabe hoje de países do primeiro mundo e tal, todo esse desenvolvimento, né? Nem sempre é assim. Mas considerando a Europa, você tem uma classe ali, aquele pessoal e até a família real, você tem uma classe, uma elite. Então essa elite chega num país aqui, no Brasil,
O que ela vai pensar primeiramente? Ela vai pensar primeiramente na ideia de ter um curso superior que venha desenvolver cabeças para que venha administrar esse país que está sendo descoberto agora, ou que está sendo povoado agora na questão própria de Portugal, da família real. A família real está se instalando aqui, por essa instalação dessas cabeças pensantes. E assim o Dom Pedro vai fazer um negócio interessante, que é a criação da primeira biblioteca aqui, onde ele faz uma doação de 6.000 livros para essa biblioteca, tá? No próximo vídeo eu vou estar comentando mais sobre essa questão do ensino no período imperial, beleza? Até o próximo vídeo. Se faltou algum elemento que você julga importante que eu não comentei, deixa nos comentários aqui. Se não é inscrito, se inscreva também. Se quiser compartilhar, dê um joinha no vídeo. Isso ajuda muito ao YouTube entender que o conteúdo foi relevante para você e poderá ser relevante para outra pessoa. Beleza? Até o próximo vídeo, galera. Fui!